Que confissão maravilhosa nós fizemos agora, né? Essa canção é uma confissão de fé, né? É uma declaração daquilo que a gente crê, daquilo que a gente confia. Que o Senhor modificou toda a nossa casa. Muito bem, uma alegria estarmos juntos. Cumprimento a igreja, os nossos visitantes, aqueles que estão conectados conosco via vários canais da internet. Que o Senhor nos abençoe, que a paz de Cristo esteja viva no nosso coração. Abra sua Bíblia, por favor, em Marcos, capítulo de número 15. Marcos, capítulo 15. Marcos 15, nós leremos a partir do versículo 21. Vamos orar? Feche seus olhos. Querido Jesus, obrigado pela tua presença viva e real em nosso meio nessa manhã. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de, aqui no templo ou em casa, podermos abrir a nossa boca e termos saúde para cantar, e termos liberdade para adorar, e termos oportunidade de orar, e termos, Senhor, o privilégio de meditar na Tua Palavra. Obrigado por tudo isso. Abençoe, Senhor, a nossa vida, e através da nossa vida transforme o nosso lar, para a honra e glória do Teu nome, nós oramos em nome de Jesus, amém e amém. Nós estamos aqui nessa manhã, porque há 2000 anos atrás, diante da nossa vida corrida e cheia de desafios, nós somos dia a dia lembrados de que o Senhor Jesus, o Senhor das nossas vidas, nos deixou uma tarefa especial: alcançar e conduzir pessoas a Cristo, alcançar e conduzir pessoas para o Evangelho, assim como o próprio Jesus está em movimento constante por amor às pessoas, e Ele faz isso através do seu povo, através daqueles que nele creem. Nós já desde o domingo passado iniciamos um movimento missional, alinhados com a IPI do Brasil, a nossa denominação, a IPI nacional, numa ação de alcançar pessoas ao amor salvador de Cristo. E nós temos meditado na palavra de Deus, já desde a semana passada, em compartilhar Jesus na vida. Hoje meditaremos em compartilhar Jesus em família. Então, nessa série Compartilhando Jesus, hoje meditaremos sobre compartilhar Jesus em família. Por que não compartilhar Jesus na família? Porque dá a impressão que a gente tem que compartilhar Jesus somente na família. Mas compartilhar Jesus em família quer dizer que nós somos chamados a compartilhar Cristo na nossa casa e como família. Então, compartilhar Jesus em família. Vamos ao texto, Marcos capítulo 15, a partir do versículo 21. No caminho, os soldados encontraram certo homem de Cirene chamado Simão, pai de Alexandre e de Rufo, chegando do campo. Ele foi obrigado a carregar a cruz de Jesus. Assim, eles levaram Jesus para um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira. Marcos, ao registrar seu evangelho, é objetivo nos relatos dos eventos da prisão, do julgamento, da zombaria, da crucificação, da morte e do sepultamento de Jesus, nesse capítulo 15. Se você ler o capítulo 15 todo de Marcos, de maneira muito rápida e progressiva, ele apresenta
todos esses eventos da vida de Jesus, desde a sua prisão, após a sua traição por Judas, até depois da sua morte, o seu sepultamento. E ele relata os instantes anteriores da vida de Jesus ao momento de Simão carregar a cruz de Jesus, e mostra isso numa cena horrenda de zombaria e de violência. Se nós lermos os versículos anteriores dos que lemos, nós vamos ver que os soldados romanos zombavam de Jesus, trouxeram um grande manto, vestiram sobre ele e se ajoelharam diante dele, zombando, dizendo: Rei dos judeus. Batiam na sua cabeça quando já estava com uma coroa de espinhos, zombaram e violentamente machucaram Jesus. Marcos passa então a próxima cena da caminhada de Jesus em direção à cruz. E ele diz que um homem é forçado pelos soldados romanos a carregar a cruz de Jesus. E é sobre esse homem que eu gostaria de meditar com vocês nessa manhã. Tendo todo esse contexto da crucificação de Jesus, o caminho de Jesus até a cruz, nós vamos olhar um pouco para a vida de Simão, que o texto chama de Simão de Cirene. Não é seu sobrenome, é a região em que ele morava, no norte da África. Muito provavelmente, Simão era um judeu da diáspora, que fazia parte da comunidade dos judeus que foram para o norte da África, nessa região de Cirene, e que estava em Jerusalém, na peregrinação anual que todo judeu tinha de fazer, pelo menos na época da festa da Páscoa. E nós sabemos que nesse momento da vida de Jesus e da sua prisão e crucificação, estava se aproximando a festa da Páscoa, que é tida como a festa mais importante para os judeus. O Simão é então descrito como o pai de Alexandre e de Rufo. Esses dois nomes, Alexandre e Rufo, não são nomes comuns no Novo Testamento, mas o apóstolo Paulo, lá em Romanos, capítulo 16, versículo 13, no final da carta aos Romanos, quando ele está fazendo os agradecimentos e a saudação final da sua carta, ele faz menção de Rufo e de sua mãe, quando ele diz: saúdem Rufo, aquele que o Senhor escolheu, ou aquele que é eleito do Senhor, e também a sua mãe, a qual tem sido verdadeira mãe para mim. É possível que Rufo tenha vivido ali, na região de Roma, feito parte da igreja, da comunidade cristã, na cidade romana, porque o cristianismo do primeiro século, o cristianismo primitivo, era profundamente familiar. As memórias dos eventos da vida de Cristo, os momentos mais marcantes da vida de Jesus, aquilo que havia acabado de acontecer, era contado e recontado nos lares, nos cafés da manhã, nos almoços, principalmente aquele almoço de domingo, né, que é um pouco mais longo. Eram contados os eventos da vida de Jesus, as suas curas, os seus milagres, as suas palavras, os seus ensinamentos, e principalmente o seu sofrimento, a sua morte e a sua ressurreição. E era ainda mais detalhadamente explicado e contado quando um dos membros da família haviam participado de algum dos momentos chocantes ou impressionantes da história de Jesus. Então você imagine a vida daquele jovem possesso por uma legião de demônios, que foi liberto por Jesus, e Jesus falou: vai para a tua casa, para a tua aldeia, e conte o que aconteceu. Imagine como que era a conversa naquelas famílias. Imagine como aquele jovem contava que Jesus viu ele de longe, se aproximou dele, o libertou, e disse: vai e conte o que eu faço para as pessoas. Imagine como não era a vida da mulher samaritana,
depois de ser transformada no seu interior, nas suas emoções, na sua maneira de pensar a respeito de si mesma, a respeito dos outros, a respeito de Deus, de ser acolhida por Jesus, de ter voltado para a sua aldeia e começar a contar o que havia acontecido. Imagine como que era a conversa na casa de Jairo, depois que Jesus ressuscitou a sua filha. Imagine as famílias conversando sobre Jesus. E aí imagine Jairo conversando com a sua esposa, e depois de 3, 4 anos, contando para sua filha, que já estava entrando na juventude, talvez prometida em casamento, sobre o fato de que ela havia morrido, mas aquele que foi crucificado, mas que foi ressurreto, a ressuscitou também. Com frequência, voltando agora para a caminhada de Jesus em direção à cruz, com frequência os prisioneiros carregavam a parte superior da cruz, a qual eles seriam pendurados, e geralmente aquela estaca central, a maior, já estava fixada. No caso da de Jesus, não, porque ele foi pregado ainda no chão, então ele carregou toda a sua cruz. Jesus, na sua caminhada até o Gólgota, estava visivelmente e excessivamente cansado, abatido, fraco para carregar a sua própria cruz, depois de uma noite sem dormir, e depois de vários momentos repetidos de espancamento. Simão estava então, casualmente no meio da multidão. Diz o texto que ele estava voltando do campo. Não sabemos se ele estava voltando do trabalho no campo, não sabemos se ele havia visitado alguém que morava no campo, estava voltando para Jerusalém, porque naqueles dias Jerusalém era muito cheia de judeus, tanto de Jerusalém como de todas as partes espalhadas. E diz o texto que ele estava ali ocasionalmente no meio da multidão, e os soldados, usando a sua autoridade, pegam ele e falam: carregue a cruz desse homem, porque ele não está suportando carregar, ele não tem forças para carregar. Aquela cruz permaneceu sendo de Jesus, não de Simão. Mas qualquer um que depois do ocorrido ouvisse ou lesse sobre esse relato, faria a conexão direta com aquele ensino que Jesus deu, para que quem quisesse o acompanhar, negasse a si mesmo, tomasse a sua cruz e o seguisse. Simão, então, carregou a cruz de Jesus até o Gólgota. O Gólgota ficava fora dos muros da cidade de Jerusalém e significava lugar da caveira. Talvez pelo formato do morro, que alguns diziam parecer com o formato de um crânio humano, mas com certeza porque era o lugar destinado pelos romanos para a execução dos prisioneiros políticos. E quando nós lemos a história, nós sabemos que o Império Romano era muito bom em executar pessoas, e era muito bom em usar esses eventos, esses espetáculos de execução, para dizer para aqueles que moravam nas regiões que eles dominavam, o seguinte recado: se você fizer a mesma coisa que aqueles, ou algo parecido, o seu fim será o mesmo. Há relatos de pessoas que ficavam 5, 6, 7 dias agonizando na cruz. Tanto que quando Jesus morreu, Pilatos falou: ué, mas ele já morreu? Porque provavelmente o tempo de Jesus pendurado na cruz foi de 3 horas. Há relatos de quando as pessoas estavam crucificadas, o povo os alimentava, dava água, para que eles vivessem mais, para que o sofrimento fosse prolongado. Lugar da caveira. Marcos aumenta o nosso horror. Ele fala o Gólgota, lugar da caveira. Não apenas por aquilo que estava acontecendo com Jesus, mas o lugar a qual estava acontecendo. Tudo isso ressoava e cheirava a morte.
Talvez você esteja se perguntando, tudo bem, pastor, mas o que isso tem a ver com compartilhar Jesus em família? Ao carregar a cruz de Jesus, talvez por 800 metros, 1 quilômetro, Simão, ao vê-lo sofrer, ao vê-lo sangrar, ao olhar nos olhos de Jesus, que estava ao lado dele, e perceber que em seus olhos não havia ódio, não havia desejo de vingança, muito menos desejo de fugir daquela hora, ao olhar para Jesus e perceber sem palavras o tipo de mensagem dita por aquele que falou na cruz: Pai, perdoe esses que estão fazendo isso comigo, eles não sabem o que fazem. Diante de tudo isso, vendo Jesus seguir firme em frente à sua missão, Simão foi totalmente tocado pelo amor de Deus. E isso transformou a sua vida. E isso transformou a sua família. Porque basta um breve momento de intimidade com Jesus no Calvário para conhecer a Deus como Ele é: bom, justo, santo, misericordioso, que não abre mão da justiça pelo erro do pecador, mas que entrega o seu próprio Filho como oferta pelo preço do pecado. Basta um breve momento de intimidade com Jesus no Calvário para ter a nossa vida transformada. E não há lugar, e não há dimensão, e não há atitude que possa mais transformar a minha e a sua vida do que humilhados, reconhecendo que nós somos totalmente impotentes para nos justificar, que nós não temos controle sobre coisa alguma, e pouco controle sobre nós mesmos, e sobre o que irá acontecer na minha e na sua vida, nos colocarmos diante do Calvário, olhando para aquela cruz, vertendo sangue, sabendo: o meu pecado levou o meu amado para o madeiro, e pedindo: tem misericórdia de mim, Senhor, e enche a minha vida da vida desse que por mim morreu naquela cruz. Basta um momento com Jesus no Calvário para conhecê-lo e ser cheio do Espírito Santo, de um desejo de fazê-lo conhecido. Nós cantamos: eu olho para a cruz e para a cruz eu vou. O teu poder, ajuda aí, gente. A tua graça vou cantar. Né? Muito bem. Esse encontro de Simão com Jesus, ao carregar a sua cruz, transformou a sua vida e transformou a sua família. Paulo diz, lá em Romanos, capítulo 16, versículo 13, que o filho de Simão era um eleito de Deus, e que a sua esposa, muito provavelmente naquele momento viúva, era como uma mãe para o Paulo. Talvez era daquelas senhoras como a dona Ilza, eu sei que ela gosta. Dona Ilza gosta de acolher seminaristas, ela gosta tanto que Deus deu para ela um neto seminarista que é pastor agora. E, gente, isso me fez lembrar do meu tempo de seminarista. Durante 3 anos eu fiquei viajando todo sábado, eu passava o sábado e o domingo, 2 anos na cidade de Sorocaba, 1 ano na cidade de Santos. E Deus sempre levantava alguém para cuidar de mim. Poucos domingos eu tive que comer McDonald's no almoço, que eu gostava, não vou dizer que não. Mas Deus sempre preparava
geralmente uma senhora, famílias para me acolher, e sempre tinha uma comida gostosa, especial, feita porque eu estava sendo recebido, um lugar para eu dormir, preparado. Depois do almoço, geralmente ela falava: vai descansar um pouco, meu filho. Lembro da dona Nicinha, esposa do reverendo Lísias, que tinha um quarto preparado para mim, uma escrivaninha para eu estudar. Então Paulo falou: obrigado, Senhor, e abençoe, e mande cumprimentos pela vida do Rufo e sua mãe, filho e esposa de Simão. Porque aquilo que Simão viveu com Jesus no Calvário, nunca mais deixou ele ser quem ele era. Transformou a vida dele, transformou a família dele, entrou dentro da casa dele. O Agostinho disse que a cruz foi o púlpito onde Deus pregou o amor. A cruz foi o púlpito onde Deus pregou o amor. Quero então fazer algumas considerações rápidas com você, a partir desse relato da vida de Simão, no caminho do Calvário com Jesus. Primeiro, leve a vida do Calvário para a sua família. Leve a vida do Calvário para a sua família. Leve o estilo de vida de Jesus para a sua casa. Leve o olhar de misericórdia de Jesus para a sua casa. Leve os braços acolhedores de Jesus para a sua casa. Leve as palavras de vida de Jesus para a sua casa. Leve as atitudes de Jesus para a sua casa, para o seu relacionamento com a sua esposa, com seu esposo, com seus filhos, consigo mesmo. Leve a vida do Calvário para a sua casa. Como compartilhar Jesus em família? Leve a vida do Calvário para a sua casa. Imagina como será a sua família se você viver o estilo de vida de Jesus dentro do seu lar. Não estou dizendo que isso é fácil, não estou dizendo que virá sem custo, e nem estou dizendo que nós conseguiremos viver isso em todo o tempo. Mas imagine se nós nos colocarmos diante de Deus, para que Ele produza dentro da nossa casa uma nova cultura de vida, um novo estilo de vida. Segunda consideração: leve a sua família ao Calvário. Leve a sua família ao Calvário. Traga a mensagem do Calvário para dentro da sua casa. Veja o que é falado dentro de casa, o que é visto, o que é ouvido. Priorize a mensagem da cruz de Jesus Cristo no seu lar. Seja um promotor do Calvário dentro da sua casa, da mensagem do Calvário. Faça isso. Negue-se a si mesmo, porque só dá para levar a vida do Calvário, a sua família ao Calvário, negando a si mesmo. Você concorda comigo? Você concorda? Levante sua mão aí, por favor. Deixa eu ver. Bom, estamos alinhados, muito bem. Leve a sua família ao Calvário. Chame o esposo, a esposa, os filhos. A verem, a contemplarem a cruz de Jesus, a conhecer o que significa, a saber as implicações da cruz de Cristo para mim e para a sua vida. Chamado para uma vida de santidade, para uma vida de dedicação a Deus, para uma vida de misericórdia, de solidariedade, de compaixão com os outros, para uma vida cheia do Espírito Santo e do fruto do Espírito, que é amor, paz, paciência. Eu sei que está difícil ter paciência dentro da tua casa, na minha tá. É um tempo difícil que a gente vive. E ali a gente é chamado a viver a vida do Calvário. E a nossa família
é o centro missionário de Deus para o mundo. Foi assim na casa do Simão, e é assim que nós somos chamados a viver. Crie os seus filhos para serem discípulos do Nazareno que morreu pregado na cruz. Eu tenho uma pequena, 2 anos e meio quase. Eu oro a Deus para preparar um bom marido para ela, temente a Ele. Se for rico é bom ainda, né? Se for médico, de consultório, que nem precisa ficar saindo durante a madrugada, maravilha. Só que eu preciso preparar essa pequena para o dia que Jesus chamá-la para servi-lo, e Ele vai chamar, ela aprender a discernir a voz do crucificado, ela conhecer a voz da cruz, ela ter coragem de dizer sim, Senhor, ela ter coragem de dizer não para ela, e ela ter coragem de dizer sim para Jesus, porque nós somos nesse mundo conduzidos a dizer não para Jesus e sim para nós. Nós somos chamados nesse mundo, e é muito natural dizer não para o outro e sim para mim, não é assim? Nos pequenos atos nós vemos isso. Essa semana, num cruzamento perto da minha casa que é terrível, tinha um carro para entrar na rua, e a moça começou a sair, eu acelerei e passei na frente dela. A hora que eu fiz isso, veio no meu coração, eu disse sim para mim e não para ela. Esse momento era de eu dizer não para mim e sim para ela. Pode ir, porque esses pequenos gestos expressam o que está no nosso coração. E levar a família ao Calvário é levar a família nesse lugar que Jesus trabalha na nossa vida, que Jesus governa a nossa vida, que Jesus toma o trono do nosso ser, que Jesus conduz o nosso lar, que Jesus dita as regras. Terceira e última consideração: leve a mensagem do Calvário em família. Leve a mensagem do Calvário em família. Com criatividade, nos encontros com amigos, nos encontros de família, nas atividades familiares, do escoteiro, da escola, do bairro, do condomínio, em palavras e atos, leve a mensagem do Calvário em família. Imagina como será a sua vida, seu casamento, sua família, se você viver o estilo de vida de Jesus dentro da sua casa. Para os maridões eu sei que vai ser mais pacífico. Só lembrar que Jesus, diante do Sinédrio, perguntado: você é o rei dos judeus? Ele ficou em silêncio. Fica em silêncio, irmãozão, não dá problema dentro de casa. Aprendi com um amigo mais experiente que disse assim: é melhor ter paz do que ter razão, né? Aprenda com Jesus. Você fica em silêncio. Curou o negócio. Aí depois você espera a patroa acalmar e fala assim: amorzinho, tá mais tranquila? Tô. Então vamos conversar esse negócio. As irmãs também. Quando você quiser falar para o teu marido, para ele arrumar de novo aquela torneira que está pingando há 6 meses, você fala assim, mas fala do jeito que Jesus falou com a mulher pega em adultério. Faz isso, amorzinho da minha vida, eu vou falar só mais essa vez, e não peques mais de preguiça. Você imagina como que vai ser o nosso lar, se eu e você, não esperar do outro, se eu e você nos propormos a viver o estilo de vida de Jesus dentro da nossa casa. Imagine como será a sua família, se através de você ela for levada ao Calvário. Imagine como Deus usará a sua família com amor, com misericórdia, com solidariedade,
com muita criatividade para levar o Evangelho, a mensagem do Calvário para o mundo. Vá para a cruz, meu irmão e minha irmã, vá para o Calvário, negue-se a si mesmo, diariamente, carregue a sua cruz atrás de Jesus, a sua vida e a sua família serão transformadas pelo Evangelho e pelo poder de Deus. Rápidas ideias para compartilhar Cristo em família. Compartilhar Cristo em família através da palavra. Reserve nessa semana um momento em família e meditem no capítulo 15 de Marcos. E aí vocês destaquem, conversem sobre aquilo que Deus falou com vocês no capítulo 15 de Marcos. Então separem um momento, leiam juntos Marcos 15 e conversem sobre aquilo que Deus falou com vocês. Aí, vocês ainda durante a semana podem compartilhar aquilo que Deus falou com vocês com uma família amiga. Se for sua família que você tem contato direto nessa pandemia, presencialmente, ok. Se não, combine com aquela família, com o seu amigo, com a sua amiga, de fazer uma chamada de vídeo em família. E aí, num breve momento, você compartilha essa semana, nós, em família, lemos essa história da crucificação de Jesus. Nós queremos compartilhar um pouco sobre aquilo que nós aprendemos e como isso tem feito bem para a nossa casa. Aí, duas ideias agora para você compartilhar Jesus em família através de boas obras. Dentro de casa, o primeiro, comprometa-se a negar a si mesmo, no convívio prático da família. No seu dia a dia, viva se perguntando, em meu lugar, como o Senhor Jesus agiria? Em meu lugar, o que faria Jesus? Vá conhecer Jesus na palavra e viva como ele viveria dentro da sua casa. E por fim, combinem em família, abram mão de uma refeição, claro, as crianças, principalmente bebê, não dá, né? Mas abram mão de uma refeição, retirem isso como um momento de jejum em família, mas preparem uma comida muito gostosa, ou se não quiser preparar, vai e compra uma pizza top, legal mesmo, e leve essa refeição para uma família que você saiba que está necessitada, ou ande na rua, você vai encontrar uma família, e dê essa pizza, esses lanches de refrigerante, o nhoque, a lasanha, o frango assado, o que você quiser, mas faça isso em família, e leve os seus filhos, não os tire do carro, mas deixe eles verem você fazer isso, porque eu tenho certeza que vai acontecer a mesma coisa que aconteceu na família de Simão, de Cirene, para a glória de Deus, e para a bênção da nossa casa, e para a bênção de pessoas que estão próximas de nós, amém? Amém. Vamos louvar mais um pouco? Nós vamos cantar novamente a última canção que cantamos, dizendo, vem desfrutar do amor de Deus, você e sua casa. Se aproprie disso que estamos cantando, busque tornar isso uma oração, e compartilhe Jesus em família durante essa semana.